Oi gente, Igor, não Freud, o canal mais sem foco editorial que você conhece. E hoje eu vou falar sobre Maus. Maus, do autor nascido na Suécia, Art Spiegelman, e naturalizado americano, com pai polonês, conta a história de o pai de Art Spiegelman, Władek Spiegelman, e como ele sobreviveu ao Holocausto Judeu, às câmaras de gases em Auschwitz. A história se passa por uma fábula, né, em que os personagens são antropomorfizados. Então, de certa maneira, os judeus são representados por ratos, os nazistas são representados por gatos, os poloneses não judeus são representados por porcos, os franceses por sapos, os americanos por cães. E tudo isso não é aleatório. Bem, em um documentário antissemita chamado Eterno Judeu, havia a comparação do sionismo judeu, de os judeus se espalharem pelo mundo. Nesse documentário preconceituoso, eles são comparados a ratos que infestam esgotos. Então, isso é muito simbólico, porque ao desumanizar um humano, você abre portas para você limpar a raça, como Hitler fez, por exemplo. Bem, eu não vou falar muito sobre a história do livro, ela se passa de uma maneira bem interessante. O pai do Art vivia na Polônia e se casa com a mãe do Art, Anja, e as coisas só vão ficando pior e pior até que ele chega nos campos de concentração. E ele consegue sobreviver com sorte e também por ser muito metódico. Então o livro não é só o passado, ele mescla os problemas presentes do pai já sobrevivente com o filho, o escritor, e é a história do pai contando a história. Então por isso que é tão envolvente, porque é uma narrativa intimista. Ela conta a biografia do autor e a biografia do pai. Não é uma história distante, é uma história perto que fala dos sentimentos do autor e como ele se sente vendendo os livros, por exemplo. Já que esse livro foi saindo durante 10 anos. A primeira edição, depois a segunda e depois recompilaram nessa edição grandona. Se não me engano, a primeira edição saiu em 1980 e a última em 91. E ele foi ganhando dinheiro com isso, só que ele sentia uma angústia do mercado editorial, de como as coisas funcionavam. Bem, o autor se inspirou muito em outro autor de HQ chamado John Green. Esse autor publicou uma obra que, pela primeira vez nos quadrinhos, trazia a história de uma maneira intimista, de uma maneira pessoal e biográfica. Então, esse Joss Green chamou o Art para escrever histórias e a arte ia representar o negro nessa história. E ele percebeu que o negro no quadrinho era desumanizado. Ele parecia com um lábio grande e parecendo um macaco mesmo. É horrível. Então ele disso teve a ideia da desumanização dos humanos em Auschwitz e dos judeus. Bem, e se vocês acham que essa obra só teve relevância para evitar, né, coisas assim no futuro e que nós estamos acima disso, não se engane, essa obra ecoa em muitas facetas do mundo, porque, por exemplo, hoje no mundo está ascendendo uma direita extrema, que extremamente nacionalista e que tenta desumanizar certos segmentos da sociedade, sejam homossexuais, sejam imigrantes. Isso não é muito diferente do que aconteceu com os judeus no começo. Então, da desumanização para uma limpeza étnica é um intervalo muito curto. Falta muito pouca coisa. Então, cuidado com políticos assim e com populações assim.
Essa obra ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio de jornalismo. Foi o primeiro HQ e o único a ganhar o prêmio Pulitzer por ter caráter também jornalístico, já que também é uma biografia. Mas só essa biografia só poderia ser contado por desenhos. E por desenhos dessa maneira, com judeus sendo ratos e nazistas sendo gatos. Eu vou deixar um PDF, né, na descrição. Esse é um livro obrigatório para a vida, em minha opinião. É muito bom. Eu não vou falar muito da história, já que vocês vão ler. E é isso. Obrigado por assistir. Tomem cuidado. Tenham autocrítica. E leiam isso se você está pensando em votar em um candidato brasileiro autoritário e moralista. Bem, é isso. Deixa um like. Se você não está inscrito e gostou, se inscreve. E é isso aí.